No 2 da pauta, relator desembargador Grava Brasil, tem o voto 33.604, completam a turma julgadora Ricardo Negrão, que pediu vista e traz o voto 41.455, e desembargador Sérgio Shimura. Esse feito se estende a outros, não é isso, doutor Grava Brasil? Sim, senhor presidente. Devem ser julgados com esses o 5, o 7, O 6 o 6, o 9, e só. 9. Então, 5, 6, 7 e 9. O 3 também, não? O 3. Não, o 3 é outro. É Codiza, não é Arteb. Cofran, Codiza. Perfeito. Então, o desembargador Ricardo Negrão tem a palavra. Senhor presidente, eu estou declarando a falência e há um pedido específico do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Esse caso é bastante interessante, porque, na verdade, houve o pronunciamento várias vezes dessa sessão a respeito de determinada parcela do plano e, entretanto, a recuperanda que se deu oportunidade a ela voltou a apresentar o mesmo plano em relação aos trabalhistas. O juiz advertiu várias vezes e eu vou fazer uma leitura breve dos pontos que eu acho mais importantes. Qual que foi o passado dessa recuperação? Esse grupo Arteb, ele tramita em litisconsórcio ativo e consolidação substancial desde 2016, esse é o 5º ano dele. Ela foi concedida em março de 2017, teve o plano aprovado e homologado, anulado nessa jurisdição em razão do reconhecimento das ilegalidades. O agravo é o 20.662.10/2017. O relatório da administradora judicial apresentado em 31 de maio de 2017 diz que elas estão em atividade, mas apresentam grandes prejuízos. Um novo plano, então, veio apresentado, submetido à Assembleia, e mesmo diante da advertência do juiz recuperacional acerca da presença de inconsistências, especialmente no que diz respeito à criação das subclasses de trabalhistas, a classe 1. Veio, então, a aprovação assemblear em 8 de novembro de 2018, chamada Alteração e Consolidação do Plano de Recuperação Judicial Substitutivo, posteriormente, então, homologado pelo juízo com ressalvas. Atendendo ao requerimento das devedoras, o cumprimento do plano foi sobrestado até agora, julho do ano passado, diante da Covid, da pandemia. Daí vem o credor BN10 e manifesta nos autos, diz, olha, está inadimplente, não pagaram as parcelas, em relação àquele plano. Parcelas vencidas em dezembro de 2019 e março de 2020, anteriores à pandemia, que começa nesse país em fevereiro, março de 2020. O Grupo Arteb, então, atravessa um requerimento, apresentando agora uma proposta modificativa de um plano inadimplente, um aditamento a um plano confessando estar inadimplente. Vêm outras manifestações acerca do descumprimento anterior à suspensão autorizada e alteração da banca dos advogados que patrocina os interesses e, finalmente, uma sentença de encerramento. E houve apelação. Enquanto a apelação está aqui, eles entram com pedido modificativo lá. A tutela foi deferida pelo desembargador Prevento, em caráter de urgência, e permitiu que prorrogou o prazo de sobrestamento, suspendeu a eficácia da decisão de encerramento, que havia já recurso, e nós queríamos conhecer a apelação. Ele suspende, retoma, então, o trânsito do processo, a tramitação, e o modificativo é apresentado. Quando o juiz faz o controle prévio, ele diz o seguinte, olha, há uma previsão
que limita os créditos trabalhistas, que já foi devolvido ao agravo. E vocês estão novamente trazendo a pauta. Vem convocada uma nova assembleia, realizada sobre forma virtual, não foi instalada primeiramente por falta de quórum, e eles anunciam um novo plano. Esse plano vem nas folhas 44.491. E, novamente, o juiz faz o controle da legalidade e fala: não cabe a limitação dos créditos. Isso já está decidido pela segunda instância. E eles, novamente, apresentam isso. Então, nós temos um plano modificado várias vezes, aprovado, inadimplente, com sentença de encerramento, e daí realiza a Assembleia Geral de Credores. A decisão homologatória reitera as ressalvas em relação à extensão da novação, e a remessa dos autos vieram dos autos para o julgamento do recurso de apelação também. Muito bem. 5 agravos de instrumentos são analisados nessa sessão. Eu chamo a atenção para esse trâmite. Há uma sentença de encerramento pendente de julgamento do recurso de apelação. Inusitadamente, no mesmo auto, sobreveio uma nova sentença homologatória submetida a controle da legalidade. Com a devida vênia, eu entendo que a respeitável decisão monocrática deferiu algo além da sua competência, uma vez que há um recurso de apelação interposto pendente de julgamento colegiado. Mesmo na hipótese de desistência do apelo, veja, nós iríamos analisar lá no recurso de apelação, iríamos analisar claramente se ela estava inadimplente ou não, e essa inadimplência está caracterizada. Mesmo na hipótese de desistência do apelo, a liminar estaria prejudicada e a sentença de encerramento permaneceria válida. Sendo assim, a primeira divergência que eu manifesto diz respeito ao esgotamento da jurisdição, singular até o julgamento do recurso de apelação dirigido ao encerramento da recuperação, matéria até então não conhecida por esse julgador em razão da opção de não submeter-se à apreciação colegiada. O ordenamento vigente, a meu ver, não permite a prática de atos processuais após finalizada a prestação jurisdicional com a prolação da sentença. Quaisquer deliberações acerca da continuidade da recuperação deveriam ocorrer após julgamento colegiado do recurso de apelação. Na forma como se desenvolveram atos, nós temos uma insegurança jurídica. E isso daqui vai ser reiterado em todas as recuperações judiciais desse país. Daí eu analiso o agravo de instrumento, digo que há inadimplência, digo que há violação de decisão dessa Câmara anterior em relação àquilo que já foi afastado, e digo que há pedido de falência realizado pelo credor do número 7 da nossa pauta, que é o Banco do Rio Grande do Sul. E eles trazem um pedido expresso, né, a respeito disso. O próprio juiz diz o seguinte: não há como negar que a soma desses fatores acaba por ditar solução por demais gravosa que foge à razoabilidade, além de se mostrar desproporcional em relação ao sacrifício imposto aos credores. Nós vamos quebrar todos os outros. O problema de uma falência que não quebra na hora certa é que ela leva a economia ao buraco, todo mundo vai junto. Se nós quebramos uma empresa e permitimos que ela seja comprada, há ainda a possibilidade de recuperar a atividade pelo exercício de outros que assumem essa administração de uma forma mais correta. E o juiz ainda diz assim: ainda que se considere a contrapartida do soerguimento da empresa, que todavia não pode ser associado inexoravelmente a tal nível de agressão à esfera patrimonial alheia, sob pena de se aproximar da sugestão de inviabilidade das empresas recuperandas. A previsão, veja, aquela nosso enunciado número 1, aqui desaparece, porque faz 5 anos que ele não paga os credores trabalhistas. Embora já suspenso o prazo para pagamento há muito tempo, não paga o BNDE, não paga todos os credores que recorreram. E o plano, então,
se estende de pagamento de 5%, 7%. E eu digo o seguinte, o primeiro plano de recuperação apresentado foi declarado ilegal, com disposições muito menos desfavoráveis. Ele não paga os credores daquele plano, passa mais 3 anos, desde o julgamento, protelam a solução do feito, discussões incidentais, desprezam os institutos, como a preclusão, coisa julgada, não se organizam para voltar à cadeia produtiva e não pagam as dívidas. Inúmeros ajustes foram pretendidos durante 4 anos, até o derradeiro modificativo, sem a menor perspectiva de solvabilidade. Eu transcrevo os trechos das páginas 13 e 14 do recurso do Banco do Rio Grande do Sul, e ele diz o seguinte: o modificativo não merece ser mantido, pois se ratificada a sentença, serão impostos riscos excessivos e insuportáveis aos credores e à economia, que já vem calejada de outras batalhas e agora está a lutar contra os abusos cometidos nos processos de recuperação distribuídos de forma indiscriminada em todo o país. Pelo exposto, requer, com amparo na lei e na jurisprudência, que essa colenda conheça e dê integral provimento ao agravo para que a decisão seja anulada em razão das nulidades, com consequência a convolução da recuperação em falência. Esse é o pedido. Tem um pedido alternativo e eu estou entendendo que é o caso realmente de falência. Aqui é um abuso. É um abuso do uso da lei, claramente. E quando ele fala em jurisprudência, o credor, ele está dizendo da jurisprudência do Superior Tribunal, que diz que não há novo plano quando há inadimplência. Não há o novo plano. Eu tenho insistido com isso. Esse é o típico caso de falência mesmo. Meu voto, portanto, declara a falência. No número 2, é um voto da Arteb. Eu reproduzo esse mesmo voto, nego o provimento ao recurso e declaro a falência, e nos outros dar provimento e declarar a falência. Então, no 2, nega... O recurso 2 é da Arteb. Então, no recurso 2, eu nego o provimento ao recurso e declaro a falência, né? Depois do 5, 6, 7 e 9, você dá provimento e declara falência. Declara falência. É isso. Desembargador Grava Brasil. Quer falar? Presidente, a minha posição já foi apresentada. Eu admito que não examinei essa questão da apelação, que deveria preceder o julgamento do agravo, mas entendi que, no caso, isso seria possível, né? Mas eu tenho a impressão que a solução apresentada pelo governador Ricardo, de quebra, superaria todos esses problemas se acolhida, né? Se não for acolhida, posso até, eventualmente, retirar de pauta e reexaminar essa questão processual. Mas eu acho que talvez fosse o caso a gente enfrentar, primeiro, talvez, uma discussão a respeito dessa situação. É caso de decretar a quebra? Não. Se for caso de decretar a quebra, não precisamos nem avançar sobre o outro julgamento. Perfeito. Desembargador Sérgio Shimura. Senhor presidente, eu li com atenção o voto do desembargador Grava Brasil e também a divergência do desembargador Ricardo Negrão. Aí eu confrontei lá com os autos. E o que me fez aqui sublinhar foi o seguinte: primeiro, que já tem uma decisão dessa segunda Câmara lá atrás que afirmou não caber limitação de crédito trabalhista em sede de recuperação judicial. Um segundo ponto aqui que também me chamou a atenção foi que já existe uma sentença de encerramento da recuperação e uma apelação pendente. Então, nesse particular, o que me parece é que esses agravos interpostos, tem que se submeter, ou pelo menos teria que aguardar o julgamento da apelação proferida numa sentença de encerramento. Mas não fosse só esse aspecto, esse novo plano agora apresentado
no meu modo de ver, está violando lá o artigo 48, que não permite um novo plano ou mesmo uma nova recuperação antes de vencidos esses 5 anos aí de cumprimento do primeiro plano. Como o desembargador Ricardo Negrão realçou, há pedido expresso de quebra formulado pelo Banco do Rio Grande do Sul, e hoje também, agora está positivada essa discussão, se a falência seria ou não um remédio menos amargo. Eu queria ler o parágrafo 2º do artigo 75, trazido agora pela reforma recente, que diz assim: a falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial, por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia. Então, por essas razões, senhor presidente, eu pediria vênia ao desembargador Garba Brasil para acompanhar a divergência. Perfeito. Então, nós vamos ter que estender o julgamento, né? É isso? Estão de acordo? Desembargador Maurício Pessoa é o que vota em seguida. Senhor presidente, eu não tenho condições de votar, eu pedirei vista. Pedirei vista, tendo em vista a complexidade do caso e os efeitos apontados, até porque, segundo consta, há pedido expresso de falência, não é? Não sei se principal ou subsidiário, então eu tenho que analisar confrontando com os autos, porque eu não tive tempo de fazer. Só uma dúvida, porque eu vou acabar integrando a turma jogadora. Essa apelação é contra sentença produzida posteriormente à interposição do agravo? É isso? Não, anterior. Anterior? Então, anterior. O processo de recuperação estava extinto? Não, houve recurso, senão eu preciso me recordar. Isso, houve recurso. Houve recurso, o recurso foi atribuído efeito e teve continuidade com a apresentação do modificativo. A questão é examinar a discussão. Tá. Então, tudo isso está sendo discutido sob a égide do efeito suspensivo da apelação. Isso. É isso? É isso. Tá bom. Então, tá bom. Mas então, eu reitero o pedido de vista. Perfeito. Então, por favor, me acompanhe na súmula do julgamento. Pois não, Maurício. Senhor presidente, só para saber, são os números 2, 5, 6, 7 e 9? Isso. Tá. Todos esses. Tá bom. Tá? Então, o desembargador Grava Brasil, no 2, dava provimento ao recurso com determinações e observações. É isso, doutor Grava? Isso. Os 2 da pauta. O desembargador Ricardo Negrão, acompanhado pelo terceiro juiz, negava provimento e decretava falência. Ok? Michele, anotando, as Micheles Coco e Silva, por favor, para não termos que fazer retificação de tira. Estendido o julgamento, pediram vista o 4º e 5º juízes. Isso em relação ao 2 da pauta. Tá? Em relação ao 5... o 5 eu não tenho anotação do que fazia o desembargador Grava Brasil. Mas o desembargador é 5, 6, 7 e 9. Desembargador Grava Brasil provia o recurso, eu estou sem o voto aqui. Provia os recursos... Na verdade, eu fiz um voto só, senhor presidente. Um voto só. Ele dava provimento ao recurso das recuperandas. Ele dava provimento ao recurso das recuperandas. Os demais acompanhavam. É uma consequência do provimento das recuperandas. Então, no 5, 6, 7 e 9, após o voto do relator provendo o recurso com determinações, votou o segundo juiz, decretando a falência da devedora, sendo acompanhado pelo terceiro.
Pediram vista o quarto e quinto juízes. Ok? Muito bem. Em julgamento, o 4 da pauta é um voto de minha relatoria, que tem o número 45210. Eu negava provimento ao agravo de instrumento, declarando prejudicado o agravo interno, pediu vista ao desembargador Grava Brasil, traz o voto 33, e agora anotei aqui, 33681, e tem a palavra. Senhor presidente, vocês me desculpe, é que eu estava ainda nos casos da Arteb, porque a vista está sendo pedida nos demais também, não é isso? Sim. E no 7, especificamente no 7, como Vossa Excelência está ditando a súmula, eu não sei se vai ditar a súmula em todos, ou vai colocar só diante da divergência foi estendido o julgamento. Não, eu ditei em todos. Não, porque no 7 seria diferente. Porque no 7 é o recurso do banco que está pedindo a quebra. Então, especificamente no 7, eu nego o provimento. Tá. Então, com deliberações e observações, mas nego o provimento. Então, no 7, Micheles, por favor, após o voto do relator negando o provimento com determinações e providências, divergiram o segundo e terceiro juízes que decretavam a quebra. E no nono também o Grava Brasil. Desculpa. No nono, você também nega provimento. Isso, é isso que eu ia falar. O nono é o mesmo resultado do 7. Tá. Então, no nono, as duas Micheles, por favor, repitam o resultado do 7. Agora, Vossa Excelência está em qual, senhor presidente? Só para eu... Desculpe, eu acabei num... é o 4, né? É o 4 da pauta em que Vossa Excelência traz o voto 33681, aquele caso de Martinópolis. Sim. Senhor presidente. Vou fazer sua leitura da emenda, nós já conversamos a respeito. Eu estou entendendo que já avançou no pagamento. Eu estou propondo que se dê provimento em parte ao recurso com